Que a graça e a paz que vem do nosso bondoso Deus e chega até os nossos corações através de Cristo esteja com cada um dos irmãos aqui presentes e também com os nossos amados irmãos que nos acompanham através da internet. Que o Senhor nos inspire a todas. Nessa série maravilhosa que nós estamos fazendo aqui aos domingos, Jesus, homem ungido. E hoje nós vamos tratar justamente desse tema da unção, né? Jesus, homem ungido, a unção de Jesus, homem carente de poder. Porque aqueles que recebem uma unção é porque está necessitando, está precisando receber poder. A unção, ela tem o objetivo de trazer a vida daquele que está sendo ungido, consagração, santificação e capacitação. Então, a unção sempre teve esse objetivo. Quando o Senhor, lá no Antigo Testamento, mandava que um dos seus agentes, um dos seus profetas, um dos seus servos, ungir alguém, como ele fez ao chamar o profeta Samuel para ungir Saul e Davi, ele mandou encher um chifre de óleo e ir até onde Saul estava para ungí-lo, e ir até a casa de Jessé para ungir Davi. Então fazia isso justamente para capacitar aquela pessoa, capacitá-lo para ser rei. Alguém que não tinha condição de ser rei, ele estava ali capacitando com a unção para isso. Inclusive, a palavra unção lá no hebraico, né, vem do termo mexá ou mexixá, Messias, que justamente quer dizer você está ungindo alguém, capacitando-o com aquela unção para que ele seja o líder, um cabeça, um governante, um rei, né? Então veja que a unção era feita em quem? No sumo sacerdote, que era uma espécie de rei religioso ou de rei espiritual, que era o cabeça do sacerdócio. E o rei, que era ungido, obviamente, o rei que iria comandar a parte civil da nação, como o Senhor mandou fazer com Esaú, com Saul, e como o Senhor mandou fazer com Davi. Então, Jesus é ungido para se consagrar ainda mais, né? Para se santificar ainda mais e para ser capacitado para uma grande obra que ele começou a fazer somente após a sua unção. Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez nenhuma pregação para as multidões, para os seus discípulos, antes de ser ungido. Todo o ministério de Cristo só começa após a sua unção, porque a unção é exatamente para isso. Então vamos ver aqui, hoje, né, o tema, a unção de Jesus, homem carente de poder. Um homem como nós, né, carecemos de poder. Cristo é o nosso exemplo em relação à questão da unção, né, da consagração, da santificação e da capacitação também. Jesus careceu ser ungido e com isso recebeu o poder espiritual de Deus para realizar a grande obra da pregação do Evangelho do Reino e da redenção do ser humano. Se Jesus não recebesse a unção com o Santo Espírito de Deus, poderia realizar a santa obra que o Pai lhe confiou? Será que ele poderia realizar a obra sem a unção? Essa pergunta é óbvia demais para sabermos que era uma necessidade real de Jesus como Filho do homem. Todo homem necessita ser ungido para que possa executar a obra de Deus, uma obra santa, uma obra espiritual profunda, que o ser humano não tem condições de por si só realizá-la. Ele precisa realizar sob a influência, sob a inspiração do Santo Espírito de Deus. E é por isso que Cristo recebe essa unção. E aí, para aqueles que dizem que Jesus Cristo era um Deus aqui na terra, ou que Jesus Cristo era um ser divino, né? Inerentemente divino, ele é um ser naturalmente divino, precisa responder essa pergunta.
Infelizmente, até hoje, nunca encontrei um teólogo. Ninguém tem coragem de falar sobre isso. Nem os doutores falam sobre isso. Se Jesus era divino, se Jesus era Deus, por que ele recebeu uma unção? Se Deus e o divino não precisam ser ungido? Por que ele foi ungido? Essa é uma pergunta que qualquer pessoa honesta, qualquer pessoa sincera em relação à verdade, vai estudar, vai investigar, para que ele não caia no constrangimento social de dizer a reza que todos estão dizendo por aí. Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. Nele tinha duas naturezas. Aí você pergunta, cadê o verso bíblico que diz isso? Não existe. Passa constrangimento, passa vergonha social, porque está falando uma reza que ele não pode comprovar na Bíblia. Pelo contrário, nós apresentamos dezenas e centenas de versos apresentando o contrário daquilo que a retórica, daquilo que a narrativa doutrinária que está predominante nas igrejas aí tem ensinado, em pleno desacordo com a palavra de Deus. Vamos então aos textos bases aqui para o nosso estudo de hoje. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: sabem também, eu quero que vocês saibam também, diz o apóstolo Paulo, diz aqui Pedro, saibam também que Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Na verdade, o texto é assim. O texto é assim: saibam vocês também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, vírgula, com poder. Porque Espírito Santo é o próprio poder, Quando ele bota aí com, aí a versão está forçando a barra para dizer que é duas coisas distintas, mas é a mesma coisa, ok? Você vai encontrar versões que traz essa correção. Eu trouxe essa para ter a oportunidade de mostrar para vocês, tá bom? Então o texto diz: então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Veja que Deus precisou ungir Jesus com poder, com o Espírito Santo, porque ao dar o Espírito Santo, ele estava dando poder a Jesus, E a partir daí é que Jesus começa então a ir por toda parte, curando as pessoas, principalmente aqueles que eram oprimidos pelo diabo, Porque Deus estava com ele, ou Deus estava nele. Quando Deus unge alguém com seu Espírito, significa dizer que o Espírito de Deus agora passa a habitar na mente da pessoa, capacitando, lhe dando revelações, lhe dando discernimento, entendendo o que está acontecendo, enxergando as obras espirituais de Deus e do diabo para combatê-las com poder na medida correta. É isso, por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo. O grande objetivo de Deus é que o Espírito dele habite na mente de cada um de nós. E é o que acontece com Cristo. Ao Deus ungir Jesus Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar nele. E aí Deus passa a morar, a habitar na mente de Cristo de forma espiritual. E aí Cristo vai dizer: o Pai está em mim, o Pai está em mim. Vocês não percebem que o Pai está em mim? Uma pessoa não habita dentro da outra. Só tem uma forma de uma pessoa habitar na outra: é o seu espírito. Cristo não habita dentro de mim pessoalmente, mas o seu espírito é que é enviado à minha mente e à sua mente, como diz lá em Gálatas 4:6. Porque você é filho, se tornou filho de Deus, então Deus enviou ao seu coração, à sua mente, o espírito do seu filho. Ele não diz, Deus enviou o seu filho, é o espírito do seu filho. Entendido? Pois bem, veja bem aqui, eu trouxe mais um texto para provar isso aqui que eu estou dizendo, que Cristo recebe poder. O Espírito Santo aqui é sinônimo de poder e não de pessoa. Cristo recebe aqui o poder de Deus em sua vida, a unção em sua vida, É o que acontece com todos os apóstolos. Por exemplo, aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas vocês receberão o quê? Poder. Quando? Quando receber o Espírito.
Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que Cristo, ele foi ungido e naquele momento ele se torna o nosso exemplo, dizendo que é necessário que todos os homens andem pelo mesmo caminho que Jesus caminhou, que todos os homens recebam da mesma unção, a mesma consagração, a mesma santificação e a mesma capacitação para realizar o grande ministério da reconciliação, da qual Jesus foi na frente e a gente deve segui-lo, né, fazendo exatamente tudo o que ele fez. Então vamos agora para o evento, o momento em que Jesus é ungido, para a gente buscar entender aí como isso aconteceu, porque também deve acontecer conosco. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, falando aqui a unção, logo após Jesus ser batizado nas águas, para nosso testemunho, para nosso exemplo, diz assim o texto: assim que Jesus, ou seja, logo após Jesus ser batizado, né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. Ele, Jesus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele, sobre a sua cabeça, né? A unção sempre é na cabeça. Então, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. O filho em que me traz felicidade, o filho que me traz prazer na vida. É isso que está dizendo aqui, né? Então veja que Jesus, quando saiu da água, olhou para o céu e viu algo descendo do céu, uma luz brilhante, branca, alguma coisa assim, parecendo uma pomba, como se fosse pomba, como diz o texto. Tem muita gente que lê esse texto e acha que é uma pomba mesmo, e não é, né? Não era um animal, era o Espírito como se fosse, né? E então desce e pousa na cabeça de Cristo. Pousa, não, desce sobre a cabeça dele. Unge a cabeça de Cristo ali, mostrando que está ungindo a sua mente, capacitando o espírito. Não está capacitando o estômago, não está capacitando o músculo, o corpo. É a mente, a unção é na cabeça, o óleo é derramado na cabeça. E aí Cristo é ungido. E é nesse momento que pela primeira vez o Pai diz para ele, né? Infelizmente o texto não diz quem foram as pessoas que ouviram isso. O texto não diz. Lá no capítulo 17, versículo 1, 2 e 3, no capítulo 17 de Mateus, nós vamos entender que Pedro, Tiago e João escutou essa frase: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas nesse contexto aqui não. O texto não diz se foi Jesus que escutou somente, se foi ele, João Batista, que escutou, se foi todo mundo que estava ali ao redor do Rio Jordão. O texto não diz. Mas o texto diz que Deus disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Pela primeira vez. E aí, quando Deus diz, só nesse momento que Jesus é o seu filho amado, Jesus não era filho de Deus antes? Não. Isso aqui era uma tipologia, como se Deus dissesse: olha, você, no exemplo em Cristo Jesus, você só se torna meu filho a partir do momento em que eu coloco o meu Espírito dentro de você. O que eu estou fazendo com ele é exatamente o que eu quero fazer com toda a raça humana. Ele é o modelo, ele é o exemplo de como eu quero fazer com todos os homens. Se vocês não permitirem que eu coloque o meu Espírito dentro de você, eis que eu estou à porta e bato. Se você não permitir, você nunca será meu filho. É o que Deus está transmitindo para cada um de nós. E isso já está escrito. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32, está escrito lá: ele, Jesus, será chamado Filho do Deus, será chamado Filho do Deus Altíssimo, e ele vai herdar o trono de Davi, seu pai. Ele seria chamado Filho de Deus, e agora o Pai exatamente está chamando ele aqui de meu filho. Esse é o momento. Esse é o momento. É como, Eva, se desde o nascimento de Jesus Cristo até este momento aqui, aos 30 anos de idade aproximadamente,
ele era apenas filho do homem. Mas a partir do momento em que Deus unge e coloca o seu Espírito, aquela porção dobrada, né, no Espírito, uma unção especial para o seu filho realizar a grande obra, é como se ele dissesse: agora sim, você foi selado. Você se torna meu filho para sempre. Algo nesse sentido. Já já vou mostrar o texto para a gente estudar a beleza do que acontece aqui nesse momento. Isso daqui não é somente um momento das Escrituras em que está exaltando a obra de Cristo, a pessoa de Jesus. Não. É principalmente uma mensagem para mim e você, porque Deus quer fazer do mesmo jeito. Se Deus não quisesse fazer do mesmo jeito, não teria registrado. Teria batizado Jesus no oculto. Mas como Ele é o meu exemplo em tudo, o nosso exemplo, então o Senhor fez assim. Então, qual o propósito da unção? Para que Jesus foi ungido? É ungido só para dizer, olha, Ele é o Filho de Deus. É só para isso? Não. A unção, ela tem também o propósito de capacitação. Deus unge com um objetivo, para se realizar uma obra. É por isso que todos nós precisamos ser ungidos. Porque sem unção a gente não consegue realizar uma obra santa, uma obra perfeita, uma obra exclusiva, sublime, que é a obra de Deus. É por isso que eu digo sempre para todos os irmãos: se você vai participar da obra de Deus, se você vai tocar um instrumento, se você vai cantar, se você vai pregar, se você vai varrer uma igreja, se você vai fazer um alimento para os irmãos da igreja, faça com todo zelo, porque isso é obra de Deus e tem que ser feito com zelo. Se o Senhor não me capacitar para isso, eu não consigo fazer. Lembre-se, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor disse: me faça um santuário, que eu quero a minha glória para habitar no meio de vocês. Sabe o que Ele fez? Ele ungiu homens, para que os homens artesãos, não era nem unção para pregar o evangelho, era artesãos para trabalhar entalhando a madeira, para trabalhar derretendo o ouro e revestindo as madeiras, para fazer as peças. Ele capacitou com seu espírito artesãos para fazer móveis e utensílios, objetos que seriam consagrados à obra. Então, nos mínimos detalhes, né, Deus capacita os seus. Então, se eu participo aqui na igreja, sendo um sonoplasta, sendo um eletricista, sendo alguém que tem que ser feito com capacitação, com todo o esmero, com toda a perfeição, porque Deus nos capacita para isso, né? Então, qual é o propósito? Vamos ver. O texto aqui, no livro de Lucas, capítulo 4, Jesus vai dizer qual é o propósito. Ele diz assim, inclusive usando lá a profecia de Isaías 61. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele, o Senhor, me ungiu. Cristo falando, né? Usando as palavras de Isaías, que eram as suas próprias palavras, o seu próprio testemunho. Me ungiu. Olha aqui, o propósito. O primeiro olha para aqui, olha o primeiro para pregar as boas novas aos pobres. A capacitação era para que ele conhecesse a revelação, a palavra, e pudesse pregar aos pobres. Ele me enviou segundo aqui, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Veja bem, para proclamar liberdade, meus amados, é muito difícil você proclamar liberdade a quem está preso à religiosidade. Ele não enxerga. O sujeito preso à religiosidade, ele vai estar falando da placa da igreja, do que a igreja dele faz, do que a igreja dele tem, do que ele está cego. Ele está preso a um sistema, ele está preso ao pecado do mundo, ou ele está preso à religiosidade, o crente, ou ele é um mundano, está preso ao pecado do mundo, mas está todo mundo preso. E para você convencê-lo de que ele precisa, que ele está na condição de preso e precisa se libertar, meu irmão, é uma luta muito forte. Ele está certo de que ele tem a verdade. Ele no mundo, curtindo a vida dele, ele está certo que está muito bem.
O que está na igreja lá, preso ao sistema, ele está certo que está liberto, ele está certo que tem a verdade. É difícil demais. Jesus pregou a liberdade aonde? Só aos judeus. Ele só pregou a liberdade, o povo religioso que era o que prezava de liberdade. Ele pregou. Agora, lá fora, aos gentios, ele levou na prática, expulsando demônio. Mas a pregação, aqui está dizendo, para proclamar, pregar, ele pregou aos judeus. Mas executar a liberdade, é o que ele vai dizer agora, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso ele fez na prática com o gentio. A mulher lá de Tiro e Sidom, a mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia, o endemoniado lá em Decápolis, região de Gadara, lá no norte, lá em cima, próximo depois do mar da Galileia, já nas regiões ali da Síria, né? E aí ele saiu, né, libertando muitos endemoniados ali, a maioria gentil, porque é difícil. Então veja que a unção que o Senhor deu a Jesus Cristo, ela tinha um propósito. O propósito era capacitá-lo com poder para ele realizar a obra da pregação do Evangelho, a obra que liberta a humanidade. Liberta a humanidade. Lembre-se de uma coisa: o grande braço da salvação, o braço direito da salvação, chama-se liberdade. A primeira coisa que o ser humano salvo tem que sentir é a liberdade. Guarde essa palavra na cabeça, nunca esqueça. A maior dádiva que Deus dá, primeiro ao ser humano, é a liberdade. Cristo vai falar muito disso quando ele liberta a mulher do fluxo de sangue, quando ele liberta o homem da lepra, quando ele liberta o homem dos demônios. Ele vai dizer algumas vezes, está livre. Liberdade. Porque foi a primeira coisa que se perdeu lá no Éden, foi a liberdade. E Cristo vem restaurar a primeira coisa, a liberdade. Tá bom? Não esqueça disso não. Olha o que diz o texto aqui em Hebreus 1, versículo 9. Eu trouxe uma versão aqui, uma versão imprecisa, uma versão tendenciosa das associações trinitarianas, que diz assim, falando que porque Cristo foi ungido, né? Isso aqui é um texto que está vinculado à mensagem de Salmo 2 e Salmo 45, principalmente o Salmo 45. Isso aqui é o pai falando com o filho. Paulo aqui está interpretando que é o pai falando com o filho. O texto lá, do capítulo 45, não é Davi falando com Salomão. Ali era uma tipologia, era o pai falando com o filho. E Paulo revela aqui no capítulo, o pai, Deus o pai falando com Jesus, dizendo assim, ó, meu filho, você ama a justiça e odeia a iniquidade. Foi o que Cristo fez. Por isso, Deus, o pai chamando Jesus de Deus aqui, ó. Por isso Deus, o teu Deus, eu sou o teu Deus, né? Escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Veja, você vê que o texto ele é contraditório em si mesmo, né? Sabe por quê, Nalva? Porque a Bíblia nos ensina que tem quantos deuses na Bíblia? Só no Velho Testamento são 39 versos dizendo que Deus é uma pessoa, né? Aqui ele está dizendo o teu Deus, ó. Tem um Deus que tem outro Deus. E o pior, sabe o que é que diz aqui, Rosilene? Está dizendo aqui que esse Deus tem companheiros. Companheiro significa, se ele tiver 100 amigos, ele tem mais 100 deuses amigos. Vocês estão entendendo? Deus ungiu, em outras palavras, Deus ungiu a esta pessoa mais do que ele deveria ungir aos seus semelhantes. Deus ungiu ao ser humano Jesus de uma forma especial, porque a missão dele era maior do que todas. E a unção é conforme a missão. É ou não é? Você vai dar uma missão para alguém comprar uma Ferrari. Você vai dar quantos reais a ele, irmão Pedro? Tu daria quanto a ele, para ele comprar uma Ferrari? Um bocado de dinheiro? Marcel, tu dava quanto a ele? 20 mil. Aí Marcel está querendo comprar a loja da Ferrari toda, né? Mas tem carro até de 30 e poucos milhões, né? Marcel dava 20 milhões, tá certo. Mas aí, Marcel, tu vai dar um dinheiro agora para Panema e lá no mercado da 4 comprar um Fusquinha. Tu dá quanto a ele?
Sim. 12 mil para comprar uma Fusquinha. Então, de 20 milhões para 12 mil, a diferença é muito grande, não é? Então, você dá a capacitação, as condições conforme a missão. Então, a missão, por isso que ele está dizendo, ó, Deus ungiu a Jesus Cristo, mas com quantidade maior de poder do que os companheiros, maior do que a Pedro, maior do que a Paulo, porque a missão dele era diferente. Pedro pecou, Paulo pecou, mas Jesus não poderia pecar. Era uma missão muito maior. E essa é a beleza do texto que dizia lá. Agora, querem ver esse texto no original? Para ver se Deus está chamando Jesus de Deus? Vamos ver o texto original? Para você ver a malícia da igreja, a malícia das traduções, das associações trinitarianas, tentando provar que Jesus é Deus o tempo todo. Olha o que o texto original diz lá Peguei aqui inclusive uma edição católica. A edição aqui, ó. Edição pastoral, Bíblia, edição pastoral aí, ó. A igreja católica. Tem várias outras versões católicas que vai dizer a mesma coisa. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia erudita, uma Bíblia fantástica, mas católica também. Olha o texto, diz aqui, ó. Você, lá no Salmos, que é o texto que Paulo copia. Paulo está trazendo esse texto. Paulo não está falando nada de novo, ele está citando o que a Bíblia diz. Você ama a justiça e odeia a injustiça? Por isso o Senhor, Yahvé, o teu Deus, o ungiu com perfume de festa entre todos os seus companheiros. Olha o texto como é que diz, ó. Percebe? Que aí alguém foi lá e colocou Deus, o teu Deus. Não está dizendo isso, né? Inclusive na Bíblia de Jerusalém, ele vai dizer lá que o termo dado ali, usado no Novo Testamento, seria o termo Elohim, né? No sentido protocolar, apenas na vocalização. É um título protocolar, não é um título absoluto, apenas protocolar, como Moisés foi chamado de Deus também, apenas protocolar, um Elohim, ok? Pois bem, isso aqui é para quem estuda a palavra de Deus. Quem não estuda vai começar a brigar com os outros. Não, Jesus é Deus porque o texto... Né? Não tem gente fazendo assim? Pois bem, isso é o problema que essas instituições desonestas fizeram com as escrituras, traduzindo errado, tendenciosamente fazendo escritos imprecisos, traduzindo propositalmente, e aí eles editam outras edições, corrigindo um texto aqui, corrigindo outro ali, podendo fazer uma edição correta, né? Para evitar essas incongruências, essas aparentes contradições na Bíblia. Por quê? Porque havia necessidade de Jesus Cristo ser ungido. Por quê? Tem um porquê aí. Vamos responder o porquê Jesus foi ungido. Nós já vimos, né, aqui, quando, né, e vimos agora para que ele foi ungido, o objetivo, o propósito. Né? Agora, por quê? Lucas 2, versículo 40 e o 52 diz assim. O versículo 40 diz assim, ó, falando de Jesus. Jesus, o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então veja que Jesus, no verso 40, ele se desenvolve de três formas. Fisicamente, ele crescia como toda criança que cresce, fisicamente. Ele crescia em a palavra aqui está sabedoria, uma palavra que é conhecimento, e aprendendo com o pai, com a mãe, com os vizinhos, com a palavra de Deus, com o próprio Deus ali, o Espírito de Deus na mente dele, ele ia aprendendo, crescendo, como todos nós crescemos em conhecimento. E ele cresceu também na graça de Deus. O verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, conhecimento, estatura física e em graça. Ele repete a mesma coisa. O que ele diz no verso 40, ele repete no verso 52. Ele crescia em graça. Sabe qual é o problema aqui? Para aqueles que dizem que Jesus é divino ou Deus, é que Jesus precisou crescer na graça. A graça é um favor imerecido para aqueles que estão naturalmente num corpo de homem pecador. Olha a complicação para aqueles que defendem
que Jesus é um ser divino ou um Deus aqui na terra. Um Deus precisa receber da graça? Um ser divino precisa ser agraciado? Existe graça maior do que alguém receber a divindade? Porque receber a divindade significa ser selado, ser salvo. Não precisa nem ser divino, basta receber a presença do divino na sua vida, a habitação dele. Está dizendo que Jesus não só recebeu da graça, mas precisou crescer nela. Tinha que ter mérito para crescer na graça. Esse é um problema insolúvel para esses teólogos, né, que não tem resposta. Edinalva, quando você comenta isso com um teólogo metido a doutor em divindade, eles ficam mudos, cegos e surdos, porque não consegue responder esse questionamento. Somente um ser humano para necessitar crescer na graça. Se Jesus Cristo tivesse nele 1% só de divindade nele, ele não precisaria, porque essa divindade já era a própria graça nele. Vejam bem, meus amados, em Tito, capítulo 2, versículo 10 e 11, vai dizer o porquê da graça. A graça é dada a quem? Olha só, Paulo diz a Tito: Tito, nem defraudando ninguém, antes você deve mostrar perfeita lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça é para quem? É para os anjos, é para Deus ou é para os homens? Trazendo o que para os homens? Salvação. E se eu disser a você que Deus o Pai salvou Jesus, é um escândalo para você? Se Jesus carecia de um Salvador, por isso que a Bíblia em todo canto chama Deus o Pai de o grande Salvador. Por isso que lá no capítulo 45, 43 de Isaías, ele fala assim, ó: não existe Salvador a não ser eu. Porque é Deus o Pai quem salva através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal, o meu Salvador presente, porque Ele é o braço de Deus Salvador, Ele é o dedo de Deus, Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus que me salva. É por meio de Cristo que Ele me salva. É por isso que o texto, Deus salvou tanto Jesus que Ele ressuscitou Jesus. Se Ele não tivesse ressuscitado Jesus, Jesus estava morto até hoje. Ele salvou. É o que está escrito. É o bom senso. Agora, contra esse bom senso, existe aquilo que Pedro registrou: homens criando vãs filosofias engenhosamente inventadas para destruir o texto bíblico direto e claro. Graça é dada ao ser humano, não a um Deus, não a um ser divino. Então, amados, no livro de Efésios 2, versículo 8 e 9, continua dizendo assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de quem? Se Jesus fosse Deus, Ele dava a graça, Ele não recebia a graça. Ele não crescia em graça. Ele não precisava receber de Deus para transmitir para nós, Ele já tinha em si mesmo a própria graça. Está dizendo claro, a graça, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Quem mede a quantidade de graça que vai nos salvar em nós é a nossa fé. Jesus tinha fé? Se Jesus não tivesse fé, Ele poderia ser ungido? Ele poderia ter realizado a obra? Ele poderia ter feito aqueles milagres? Ele poderia? Nada. Por isso que o Apocalipse diz assim para você, olha: nos últimos dias haverá um povo na terra, os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tem que ter aquela mesma fé. Jesus tinha fé. É o nosso exemplo de fé. Nem Abraão tinha a fé que Jesus teve. Abraão é chamado de pai da fé, mas ele não teve a fé que Jesus teve.
era apenas um tipo. Né? Olha que coisa linda. E ele diz bem claro, é um dom de Deus, não é um dom do Cristo, é um dom dádiva, só sai de uma fonte original, Deus o Pai. E aí Cristo bebe desta fonte, da fonte da graça que é Deus o Pai. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Veja o que ele está ensinando sobre a graça, né? E olhe, que é unânime no meio dos cristãos. Se você perguntar a qualquer cristão que vive de reza, mas não vive de Bíblia, perguntar assim para ele assim: o que é graça? Aí eles dizem a reza: é um favor imerecido. Todo mundo diz. Mas se é um favor imerecido, Jesus recebeu a graça. E agora? Ele não merecia a graça. Você está dizendo que Jesus... Então você está colocando Jesus numa posição de pecador, que ele não é. Ele tinha um corpo de pecador, ele tinha uma carne de pecador, ele era naturalmente homem em carne de pecador, não cometeu pecado, mas era, a Bíblia diz lá, nós vimos aqui em Romanos 8,3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, porque era a única forma de condenar o diabo e o pecado, na carne pecaminosa, ele tinha que condenar ali. Olha que maravilha, é isso que está sendo dito. E aí eles entram em contradição. É por isso que eles não têm resposta. A graça, Jesus era Deus? Era. Mas o que é graça? Favor imerecido. Você está dizendo que um Deus não merecia graça? Um ser divino não merecia graça? Aí eles se calam, ficam com vergonha, passa pelo velho constrangimento, porque não estudam a palavra de Deus, vive de reza da tradição das religiões aí, né? Pois bem, Hebreus 4,16. Olha o que Paulo diz sobre a graça ainda, ó. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Uma clara referência que só quem tem a graça é aquele que está no trono. A única majestade do universo, o Pai. Aquele que está em cima, acima de todas as majestades. O Supremo, o soberano dos soberanos, é o Pai. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça é uma grande ajuda. Um Deus e um ser divino não precisa de ajuda. Jesus recebeu ajuda. Necessidades, divino ou humano. Vamos para as necessidades agora, porque a unção vem suprir essas necessidades, principalmente as necessidades espirituais. Olha só, não diz o texto que Jesus cresceu no conhecimento, Eva? Cresceu em sabedoria, em algumas versões? Olha o texto. Ainda que era filho, foi ungido, viu? Ainda que era filho, o pai disse: tu és meu filho amado em quem me comprazo. E naquele momento unge ele. Ou seja, ainda que era ungido, mesma coisa. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio ao ser autor da eterna redenção, salvação, para todos os que lhe obedecem. Então veja que Jesus, ao receber a unção, ele vai aprender. E um ser divino, mente divina, não aprende, já tem o conhecimento em si. Um Deus já tem conhecimento em si. E foi aperfeiçoado. Por isso que o termo fala que ele cresce. Toda pessoa que cresce está sendo aperfeiçoada. Ele cresceu no conhecimento e cresceu na graça. Foi aperfeiçoado. E aí fica difícil para você provar na Bíblia que Jesus Cristo era um Deus quando nós lemos isso aí, né? E aí, irmão Pedro, tem aqueles que têm coragem de dizer assim, ó, aí é uma vergonha maior. Mas só foi aperfeiçoada a parte humana dele, porque a divina, aí é brincadeira. Você tem que rir para não chorar. Porque Jesus era híbrido, ele era um ser híbrido, era o único ser do universo que é híbrido. Ele não é feito a imagem e semelhança do Pai, não. Ele é feito, o Pai dele era outro, porque ele era um ser híbrido. Ele era o único ser do universo que tinha duas naturezas. Aí você pergunta, cadê o verso? Não tem verso na Bíblia dizendo isso. Quem inventou isso? A Igreja Católica no período das trevas da Idade Média. E você está repetindo trevas até hoje, porque um filósofo chamado de pai da igreja, que a mídia tornou ele famoso demais, você não tem coragem de, com a Bíblia na mão, dizer que ele está errado. Aí você está comendo e bebendo de um engano terrível. João 5,19 diz: disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo
nada pode fazer, senão, ele só pode fazer, senão quando viu o pai fazer primeiro. Porque tudo quanto o pai faz, o filho imita e passa a fazer igualmente, porque depois de aprendeu, ele faz, né? É assim ou não é conosco? É por isso que Jesus nos deu o exemplo, para que ele, fazendo primeiro, a gente faça por segundo, né? Imitando ele. Então veja que Jesus é ungido para receber o poder e a capacitação para realizar aquilo que o Pai quer que ele faça. Sem a unção, Jesus não teria uma conexão tão precisa com o Pai, falando diretamente na mente dele, detectando o diabo nas pessoas, detectando a má intenção nas pessoas. Algumas vezes o Pai revelando na cabeça dele até o que os outros estavam pensando contra ele. Deus, sem essa conexão, Jesus realmente não podia fazer nada. Ele é ungido para isso, para que ele possa fazer alguma coisa. É por isso que nós, sem unção, não conseguimos mover uma palha na obra de Deus, fazendo corretamente. E muita gente dizendo que está fazendo a obra de Deus sem unção, mas não é de Deus. A obra de Deus só faz com unção. Olha, ele diz no verso 30, eu não posso de mim mesmo. Ora, se ele não podia fazer nada, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma está no absoluto. Como ouço, olha a unção, olha o Espírito falando no ouvido dele, a consciência. Como ouço, assim julgo, por isso que o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aquele que o enviou, o Pai, era quem o orientava o tempo todo. Se ele não podia fazer nada de si mesmo, como é que ele ressuscitou a Lázaro? Né? É por isso que ele é ungido, para receber o poder. É por isso que ele é ungido, para crescer na fé. É por isso que uma fé daquele tamanho, ele diz, Lázaro, vem para fora, porque ele foi aprendendo e crescendo, chegar nesse nível de fé, de Deus dizer, meu filho, manda ele sair que ele sai. E ele mandar sair, e Lázaro sai no poder de Deus, e Deus ressuscita Lázaro através da fé de Cristo, que é assim que Deus opera, através dos seus instrumentos. É assim que Deus salva a humanidade, através de mim e de vocês, de cada um de nós, se nos tornamos instrumentos ungidos para que ele possa nos usar. Olha, Salmo 20, verso 6 diz assim, ó, agora sei, que o Senhor salva o seu ungido. Olha de novo, o Senhor aqui é Yahvé, que Yahvé salva o seu ungido, falando do Messias, que Deus o Pai iria salvar Jesus. Quem se escandalizou com o que eu disse que Deus salvou Jesus, está o texto direto aí, ó. Deus salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Por que ele cita a mão direita? Está falando de Davi aí, o seu ungido? Ou está falando de Jesus Cristo? Quem é a única pessoa que é exaltado com a mão direita, com a destra fiel? Quem é a única pessoa que é colocada à direita de Deus, a sua mão direita? É Davi ou é Jesus? Vamos perguntar à Bíblia, né? Porque é Jesus. O texto, desculpe, deixa eu voltar aqui. Selamento, vamos agora para o selamento. Jesus precisou ser selado. Só quem precisa ser selado é aquele que precisa garantir a salvação. O que é um selo? Selo é como se você pudesse, você tem um tesouro e quer colocar dentro de um baú, dentro de um cofre, de um banco, para ficar seguro, para ninguém roubar. Aí você bota ali, irmão Pedro, dentro do baú, coloca ali a fechadura, coloca o cadeado e põe o selo. O selo com a sua marca, que só você tem, o seu anel ali, o seu selo ali, para que, se alguém abrir aquele baú lá no banco, você sabe que foi alguém quebrou ali e ele vai responsabilizar, não é? Então o selo é uma garantia de que ninguém vai alterar aquele estado original, que ninguém vai abrir para mexer ali. Hoje no banco, qual é o selo que a gente coloca hoje? Uma senha, é o nosso selo, a gente sela para garantir. Eu tenho um celular, você tem um celular, que você faz um Pix. Ninguém entra no seu celular e faz um Pix para você, se não tiver a sua senha. Não é assim? O selo, garantia. Selo é garantia. Garantia de salvação. Olha só o que diz o texto.
João capítulo 6, versículo 27, falando de Cristo, ele diz assim, ó, Cristo falando, né, dele mesmo ele fala, trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, permanece para sempre, a qual, essa comida que permanece para sempre, o Filho do Homem vos dará, o Filho do Homem, não é o Filho Deus, o Filho do Homem vos dará, porque a este Filho do Homem, o ser humano, o Pai, Deus o Pai fez o quê? O selou. Jesus precisou ser ungido, e o Espírito nele aconteceu o selamento, porque o selamento só acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra dentro de mim, ele expulsa toda coisa ruim e vem habitar. Se o Espírito Santo de Deus habita na minha casa, mente, tudo que é de ruim, a casa vai estar bem limpinha a partir de agora. Um demônio chegou para entrar, não entra, o Espírito de Deus está ali dentro. Selou, portinha fechada para não entrar nenhuma imundícia, nenhum pecado, nenhuma desgraça. Selado. Quer dizer isso? Então Deus o Pai precisou selar a mente de Cristo, para selar a pessoa de Cristo. É o próprio Cristo quem está dizendo. Deus o Pai o selou, o Filho do Homem, para ele, né? E vamos encontrar também, Eva, Paulo dizendo que os apóstolos lá no Pentecostes, quando foram ungidos com o Espírito Santo também, vindo do céu, também foram selados. Querem ver? Olha o que Paulo vai dizer. Efésios 1, né? E Efésios 4. Primeiro e 2 Coríntios, ele diz assim, ó, 2 Coríntios 1, versículo 21 e 2, ele fala assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, aquele Deus o Pai, que confirma eu e você, que nós estamos em Cristo, e nos ungiu, ó, quem nos ungiu foi quem? Deus, é através de Cristo, mas só Deus pode ungir, ó, Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor, como garantia. Veja que o Espírito, o selamento é garantia de salvação. Ó. Penhor é garantia. Como penhor, o Espírito, aonde? Em nossos corações. Né? Nos deu como garantia em nossos corações ao nos selar com o Espírito Santo. Ele vai dizer ainda aqui, ó, em Efésios 1, 12 e 13, nós... Paulo falando deles lá, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vocês estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido também, ó, e tendo nele crido em Cristo também, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Assim como Jesus foi selado, o texto lá de João 6, 27 não diz que ele foi selado com o Espírito Santo, mas Paulo está dizendo, só pode ser selado com o Espírito Santo. Então Jesus foi selado no momento em que saiu das águas do rio Jordão, e o Espírito vem sobre ele, naquele momento ele é selado. Ó, assim como aconteceu com os apóstolos. Paulo vai continuar dizendo aqui em 4:30 de Efésios, ele vai dizer o seguinte, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual, com esse Espírito de Deus, vocês foram selados para o dia, olha irmão, o dia da redenção. Ou seja, vocês foram garantidos para vocês estarem lá na redenção final. Selamento é garantia. E Jesus recebeu, como Filho do Homem, a garantia de que ele seria salvo. Como todo ser humano. Ele recebeu também, ele necessitou ser ungido, ser selado, como cada um de nós, para ser o nosso exemplo. É o que está escrito. Continuando. Tipologia, ungido para ser rei. Como eu já disse aqui, a palavra unção, né, no hebraico, está vinculado a isso, né? Ungido para ser rei. 1 Samuel 16:1 diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Porque o Samuel estava triste, porque ele tinha ungido Saul para ser rei, e o Senhor disse, Samuel, rejeitei Saul. Esse aí não tem jeito, não tem coração, não tem espírito, agora já escolhi outro. Aí Samuel ficou muito triste, porque Saul ia deixar de ser rei. Né? E aí o Senhor, por que você está triste? Eu o rejeitei como rei de Israel. Deus havia rejeitado ele como ser para ser salvo para o céu, Edalva?
como rei. Deus não rejeitou como ser humano ou como um candidato a ser salvo ao seu reino. Só como rei. Encha um chifre de óleo, com óleo, e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. E aqui nós temos algo muito importante, né? Davi era filho de Jessé. O outro, Jesus, era filho de José, né? Apesar que o significado da palavra de Jessé é um e a palavra José é outro, né? Mas todos os dois estão intrinsecamente ligados com o plano da salvação. Primeiro, um é exaltado, é chamado, né? Chamado e capacitado, e o outro é exaltado. Em 1 Samuel 16,3 diz assim: o Senhor diz para Samuel: convide Jessé para o sacrifício, porque Samuel ficou com medo, falou assim: olha, se eu sair daqui e Saul souber que eu vou ungir alguém com chifre, ele vai mandar me matar. Aí Deus falou assim: não, faça do jeito que eu disser, pegue um animal, saia como se fosse um sacrifício, que ele não vai matar você não. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Olha que coisa maravilhosa. Deus escolhe aquele a quem Ele quer que unja. Veja que isso não dependia. Se Cristo fosse um Deus igual ao Pai, Deus não tinha que escolher. Ele já tinha esse, e na tipologia mostra muito claramente que foi dessa forma. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Ungiu quem, Ednalva? Ungiu quem, Samuel? Ungiu Davi na presença de quem? Davi tinha 7 irmãos. Davi foi ungido na presença de quem? Os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, os irmãos de Davi, aqueles irmãos que ele tinha, eram filhos de outro pai. Eles tinham outra natureza. Eles eram divinos, eram humanos, eram animal, era o quê? Irmão quer dizer que é da mesma natureza. Davi é ungido diante dos seus irmãos, humanos, filhos de seres humanos. Olha a tipologia. Jesus é ungido diante de quem? Olha a tipologia gritando aqui, apontando para Jesus. Jesus é ungido diante dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se exatamente com Jesus. A partir daquele dia que Jesus saiu do Jordão ali, o Espírito se apoderou dele. Então, apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Sabe o que é Ramá, Eva? Ramá quer dizer lugar exaltado, lugar alto, apontando exatamente o que aconteceu com Cristo aqui, ó. Depois que ele é ungido, volta para o lugar alto. Cristo, depois que unge os seus discípulos aqui na terra, ele vai para o lugar alto, para esperar 2000 anos para retornar depois. Significados aqui, ó, em hebraico. Jessé quer dizer um presente de Deus. O Jesus que nasceu de Maria foi um presente ou não foi de Deus para a humanidade? Presente, né? José quer dizer Deus acrescenta. A segunda porção do Espírito dada a Eliseu. A segunda porção do Espírito, a porção dobrada, dada aos discípulos, que já tinham o Espírito. Ou Pedro não tinha o Espírito quando disse: tu és Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Estava com o Espírito de Deus nele. Pedro tinha uma porção do Espírito, mas lá no Pentecoste ele recebeu a medida que o completou. E Ramá quer dizer altura, lugar alto, lugar elevado e exaltado. O exaltado, a última unção, que coisa linda, olha só. Atos 2, 32, 33, fala do momento em que Cristo sobe aos céus, senta à direita de Deus, olha o que vai acontecer com ele. Deus ressuscitou este Jesus. Veja que ninguém diz na Bíblia, Jesus se auto-ressuscitou porque era Deus. Tem um monte de gente rasgando a Bíblia. Eu mostro para você 8 versos aqui no Novo Testamento, além desse aqui, mostrando que Deus ressuscitou a Jesus.
Mas não tem um verso dizendo que Jesus se auto-ressuscitou. Mas a igreja criou essa doutrina, fora da Bíblia. É como se eles, assim, na vergonha, passando constrangimento, eles quisessem rasgar a Bíblia. Estão rasgando a Bíblia. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Veja que os apóstolos estavam dando testemunho verdadeiro de que Jesus só viveu novamente porque o Pai o ressuscitou. E aí ele ressuscitou, Deus o exaltou. E ele foi exaltado e colocado à direita de Deus. Depois que o Pai exaltou, colocou o Filho à sua direita, o que é que o Pai fez com ele? Ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo em plenitude. O Espírito Santo prometido, o Pai, isso quer dizer que o Pai já tinha prometido anteriormente a ele, se ele vencesse. Esse Espírito prometido foi o que Cristo derramou sobre os apóstolos lá no Pentecostes. Derramou o que vocês agora veem e ouvem. Esse mesmo Espírito. Cristo primeiro recebeu, já glorificado, já num corpo incorruptível, já à direita do Pai, já exaltado, ele recebe o Espírito Santo. Um Deus já exaltado, precisa receber não, o Espírito Santo? Tem gente que não entende isso. Diz que Jesus ressuscitou já divino, ele tomou de volta a sua divindade. Não tem nenhum verso dizendo isso. Tem dizendo que ele se esvaziou. Mas não tem nenhum verso dizendo assim, e ele deixou de ser servo e foi preenchido de novo. Não tem dizendo isso não. O que mostra é sempre o Filho do homem à direita de Deus. O Filho do homem voltando na nuvem dos céus. O Filho do homem na eternidade. O tempo todo. Ok? Com toda essa clareza, a Bíblia ensina assim. Olha o que ele diz de novo. Ó. Vou repetir o mesmo verso que eu já li. Agora, explorando outro aspecto. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A vida eterna. Quem é que vai dar a vida eterna? Somente o Filho do Homem, a qual o Filho do Homem dará. O Filho do Homem vai dar a vida eterna porque ele é a fonte original da vida eterna ou porque ele recebeu isso do Pai? Essa autoridade, este mandamento, né? Porque o Pai, Deus o Pai o selou. Então ele recebe. Cristo só dá alguma coisa porque ele recebe. Nós também poderemos dar, se Deus quiser, que nós demos alguma coisa a alguém. Para concluirmos, vamos deixar aqui a seguinte mensagem. Se Jesus fosse um ser divino, como o Pai é por natureza, não necessitaria receber a unção do divino sobre si. Se ele fosse um Deus, também não necessitaria ser ungido. Jesus foi ungido para se tornar o Cristo. Cristo quer dizer o ungido. O nosso exemplo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor. O primeiro, para que os demais, que somos nós, que viessem depois dele, encontrassem a mesma luz para iluminar os seus caminhos, recebendo da mesma unção e do mesmo poder de Deus. Meus amados, que o Senhor nos abençoe grandemente, nos dando desta mesma unção, porque todos nós carecemos ser ungidos para viver no exemplo de Cristo. Em nome de Jesus, amém.